Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Celso, tudo bem? E hoje a gente vai ver um nó do trânsito que particularmente eu nem sabia que existia. Muita gente não sabe. Não sabia mesmo. E nem sempre, e ouvindo isso, depois você me conta aí qual foi a tua sensação, mas ouvindo isso muita gente se pergunta assim, mas é possível fazer isso? Tem um pedacinho do Código de Trânsito que fala bem isso aqui, ó, que os maiores são responsáveis pelos menores. É o artigo 29 do CTB, deixa eu pegar o amansaburro aqui para não falar nenhuma impropriedade. Lá no capítulo 3 do CTB está o artigo 29, que fala sobre normas gerais de circulação e conduta, que diz exatamente como são os princípios gerais, né? Nós temos mão de circulação pela direita para ultrapassar pela esquerda. Aquele beabá que, se você não sabe, né, está na hora de saber. O que chama atenção aqui, o que nós vamos focar, é o que está lá no item 12. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais. Então, o trem, né, sai da frente, a preferência do trem. Daí tem o parágrafo 1º que diz assim, as normas de ultrapassagem prevista anteriormente, então, aplicam-se à transposição de faixas. Todos detalhes em relação... E, finalmente, o parágrafo 2, que diz o seguinte, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas nesse artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. Os veículos motorizados pelos não motorizados e todos juntos pela incolumidade dos pedestres. Isso quer dizer o seguinte, o ônibus é responsável pela segurança do veículo pequeno ali do carro. O carro é responsável pela segurança da moto. Ciclista. Da moto, beleza. Ambos pelo ciclista. E todos juntos, inclusive o ônibus biarticulado, né, o maior veículo em circulação aí, ou caminhões, enfim, carregados ou não, responsáveis pelos pedestres. Mas isso vale na esfera jurídica, por exemplo? Vale como princípio. É que na prática, como que você vai justificar numa rodovia o sujeito entrou abaixo da velocidade mínima na frente de um caminhão carregado num declive? Pois é. O caminhão carregado tem uma determinada inércia. Vamos lá. Ele não para. Sendo bem honesto, não para. Ele não tem como parar. Tem como reduzir. Que nem reduzir. o biarticulado aqui em Curitiba. Não num trecho curto. Claro que ele tem como parar, mas você entendeu a força de expressão aqui. Imagine na dinâmica. A pista, um trecho lá de 80 km por hora. A carreta está carregada. Ela está lá com as suas 30 toneladas, ou mais, às vezes. Claro. Bom, se for um bitrem, obviamente vai ser muito mais do que isso, ou se tiver com excesso de carga, coisa que quase não acontece. E aí um carro pequeno na frente. Entra 40 por hora. Não dá. E às vezes o carro pequeno, mesmo a 80, se lá atrás ganhou mais velocidade, você não pode exigir, né, invocar esse direito para dizer, se quiser, passe por cima que depois vai se ferrar. Quem vai se ferrar é você, se você não sair da frente. Né? Porque não vai esperar acontecer um acidente para daí reclamar. Então, como princípio, ele é muito importante. Se acontecer... E todos sobreviverem, vamos partir desse princípio, ninguém morreu, e daí? Eu acho que não há como estabelecer uma... desconheço algum caso que foi para as vias judiciais e que houve uma penalização. Então serve para quê? Serve como orientação só. Daí é a tal coisa, né? Mas e precisa ter orientação, não é um conjunto de leis, não deveria ter só, que Então útil quanto greve de aposentado. Pois é. Então, assim, nós que lidamos com o trânsito, a gente toma isso aqui como uma referência, assim, ó, isso aqui retrata o espírito da lei, que é, né, um princípio de cidadania, você cuidar do mais frágil e tal. Como princípio, ele é show de bola. Mas, na prática, se tiver uma contenda, né, uma rixa aí em função de algum acidente, eu acho que não tem peso nenhum, porque tecnicamente você vai ter como provar outras coisas. Não devia estar na lei. Pois é, não devia estar na lei, ou deveria estar expresso de outra forma. Ou devia estar no primeiro parágrafo da lei, aquele que é para dizer que o poder emana do povo, que é mó cascata também, porque a gente sabe de onde vem o poder e não é do povo. Que é para ficar bonito só, já que não funciona mesmo. No exemplo que eu dei, fica bem fácil até, mesmo quem não concorde muito, de se aproximar disso, né? Que a gente que o Rodrigo acabou de materializar aqui em palavras. Outros exemplos, como por exemplo, mas e o pedestre? Aí tem regras específicas, né? Tem regra, inclusive, dizendo o seguinte,
que onde não tem sinalização, uma faixa de pedestres, a preferência é do pedestre. Sim. Tem uma regra Mas aí específica. tá explícito isso. Deixando muito claro. Agora vamos lá. O pedestre, ele tinha à disposição a faixa de pedestres e ele atravessou fora da faixa e aconteceu um atropelamento. Porque o condutor não esperava encontrar um pedestre ali, sendo que Sim. 30, 50 metros na frente tinha uma faixa de pedestre. E daí como é que fica? Isso sim dá uma boa briga. Porque aí o pedestre vai ter... Como você tinha disponível o dispositivo de segurança específico. Lá no cruzamento tem até semáforo para pedestre. E você se expôs ao risco. Dá uma boa briga. Então, por isso que eu digo, como princípio, ele é interessante porque ele é um balizador, né? Do tipo assim, pô, o teu carro, você está numa, sei lá, numa F-250, está num desses carros relativamente grandes, né? Um sedã médio ou grande, e aí tá passando um cara com um Golzinho, com um Paliozinho, que é um carro menor. Intuitivamente, é óbvio que você tem mais inércia. Se houver uma colisão, o veículo menor leva a desvantagem. É tão óbvio que uma moto é muito mais frágil em relação a qualquer veículo de 4 rodas. Qualquer encostada ali pode provocar um desequilíbrio e um tombo e assim por diante. Idem nessa escala decrescente para a bicicleta e para o pedestre. Há de enquanto se critica a lei, né, há de se estabelecer assim, um propósito. Eu queria provocar vocês aí. Né? Você já viveu alguma situação assim? Você sabe de algum acidente, de algum desdobramento que daí pode ser invocado isso aqui para defender? Eu não sei. Não que não tenha sido invocado, mas que não resolveu nada, não adiantou para nada, porque né, é o tipo de coisa que às vezes não, né? No Brasil é tão comum isso, né? Um monte de regras que não serve para nada. Por exemplo, recentemente voltou a ser obrigatório, ou está prestes a voltar a ser obrigatório, quando esse programa for ao ar, não sei como estará, o negócio do pneu step. Né? Que tem que ser igual. Tem que ser igual aos outros 4. Tudo bem que pode ser... Não sei bem se foi uma motivação econômica, mas tecnicamente todos os países europeus, Japão, os países do primeiro mundo fazem isso. O pneu socorro é pneu socorro, não é para ficar rodando. Então ele não precisa ser do tamanho, das dimensões com a característica dos outros. Não tinha coisa mais importante para se modificar nas regras? Por exemplo, garantir que tem educação de trânsito nas escolas? Né? Tipo, só o país que está à bancarrota, só, não faz nada. Só coisas muito mais importantes. Então, nós do trânsito, que a gente traz aqui, vamos reforçar de novo, né, Rodrigo? A gente não pretende chegar a soluções. A gente pretende fomentar a discussão. Claro, a gente está colocando as nossas opiniões aqui, às vezes eu divirjo com o Rodrigo, e você talvez divirja, mas não deixe de se manifestar. Eu não concordo muito. Estou acompanhando o programa e tal, já escreveram isso. Pô, que bacana, eu agradeço. É importante. Não é o detentor da verdade. Claro que não, e ainda mais num assunto assim, um assunto bem amplo, é difícil de... Mas isso que invocamos hoje do que está na lei, isso o brasileiro sabe muito pouco, né? Não só por não ter o conhecimento específico, porque tudo bem, ninguém precisa ser advogado, né? Não precisa estudar a lei. Mas como princípio, às vezes tem coisas lá que você nem concorda. Então, manifeste-se. Pois é. Né? Manifeste-se. Beleza? Estamos na década de ações e nós queremos um trânsito melhor para o Brasil. Enquanto isso, lidamos com os nossos nós. É isso aí. Obrigado. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau.